Então, o assunto é padrões repetitivos e a somatização. Por que que ele é importante, né? A gente fala a somatização é a nossa sinalização, né? Quando a gente começa a sentir dores no corpo, que a gente começa a reparar, peraí, o que está nos incomodando? Então, entender esse processo acho que é a chave para ter uma vida mais equilibrada, né? E às vezes a gente repete, repete e não percebe mesmo. E demora muito tempo para perceber o que, que a gente está realmente fazendo, né? Que nos faz mal. Vamos definir já o que que é um padrão repetitivo, né? É uma coisa que a gente faz o tempo inteiro e tem os mesmos resultados, né? E aí eu costumo falar, né? Quando a gente já nota que a gente tem um padrão repetitivo, já é parte da mudança, né? Porque até então, eu acho que no momento que a gente ainda não sabe que é um padrão repetitivo, a gente está lá fazendo no automático. E aí você não consegue a mudança que você quer. Oi, Clever! Então, acho que começando por essa questão dos padrões repetitivos, e algo que eu acho bem interessante a gente colocar, porque quem já se deu conta que tem um padrão repetitivo já está no bom caminho, né? Porque já começou a despertar para, epa, eu estou fazendo sempre a mesma coisa e essa mesma coisa está levando para o mesmo resultado. Então, como eu faço para quebrar esse padrão? E aí, olha que interessante que quando a gente fala quebrar, geralmente é algo ruim, né? Quando a gente quebra algo, tipo, quebrou um copo na infância, em algum momento a gente, ai meu Deus, o que eu fiz? Algo errado, né? Então a gente relaciona o quebrar com algo errado. Então quando a gente começa a falar pra gente mesmo, eu preciso quebrar esse padrão, eu preciso quebrar esse padrão, é algo que às vezes conecta com a gente de algo muito difícil de ser feito, porque nos leva a lugares onde, nossa, é ruim quebrar algo. Então, quando a gente começa a mudar essa questão de quebrar para modificar ou transformar ou não repetir, eu acho que começa a ficar mais fácil de a gente entender isso, né? Então, esse é um ponto, né? A gente começar a achar que isso pode ser mais fácil do que quebrar um padrão. E aí eu acho que a gente pode ir, nega, já para as perguntas, porque já responde bastante coisa do que a gente vai falar, né? Tá. Então, a gente teve algumas perguntas aí no Stories, né? E uma delas foi: como eu faço para me livrar desses padrões negativos? E a outra pergunta foi: quando eu vejo, eu já estou fazendo a mesma coisa, como que eu faço para mudar isso? Então, como as duas perguntas são muito parecidas, eu coloquei ela igual ali junto, tá? E aí eu acho que é legal a gente começar a primeiro por essa percepção de que eu sim estou tomando um padrão, que ele está se repetindo. Então, se eu vou lá e eu planto a semente do morango, vai nascer morango. Se eu planto a semente da pera, vai nascer pera. Então, não adianta eu plantar o morango e querer que surja pera, né? E aí, eu acho que essa autopercepção é o que mais, tipo, tá, já percebi. Agora eu posso caminhar, né? E aí eu começo a identificar os padrões. Então, tá, quais são eles? Já entendi, estou repetindo, quais são os padrões. Quando eu defino quais são os padrões, aí eu começo a ter uma escolha, né? E aí, daí outra coisa que é legal colocar, quando você identifica os padrões, tentar identificar em quais áreas da vida acessam esse padrão, né? Tipo, se em todas elas eu tenho o mesmo padrão, se é só quando eu estou, de repente, nossa, eu tenho um padrão do questão de trabalho, sempre consigo trabalho que eu não me satisfaço. Que padrão é esse? Ou algo afetivo, né? Sempre relacionamentos me levam a esse lugar. Então, tentar identificar se é um padrão que está em todas essas áreas ou não, né? Se é um padrão que ele é específico de alguma área. Acho que isso é importante também. E aí começar a ver de onde vem esse padrão. Que às vezes é uma frase que a sua mãe sempre falou e você se vê repetindo. Às vezes é uma frase que está todo mundo falando e aí eu me vejo repetindo. Então, no momento que a gente desperta para falar assim, caraca, tô repetindo essas mesmas frases, aí eu acho que é onde a gente começa a ter a escolha, né? A origem, né? O porquê eu tô levando para esse padrão, né? Porque o que é difícil é isso, é mudar essa origem, né? Suprir a necessidade
anterior, né? Sim. Aí, aqui já vem o como eu mudar, né? Então, a primeira coisa, você identificou, você já começa a ter a escolha. Então, a escolha é o que vai fazer eu conseguir mudar isso, né? E aí eu acho que é legal também, né? Porque a gente vê muitas coisas assim, você tem que quebrar o padrão, tá? Mas como eu faço de fato? De fato, tipo assim, parece algo muito difícil, né? Nossa, o que eu tenho que mudar na minha vida dentro de mim? Por que eu sou assim? E nananã, e começa tipo uma bola de neve, assim, do como que eu faço. E aí eu acho que é legal trazer, né, nega, até aqueles vídeos que a gente estava estudando, de que é muito simples, é tipo, no aqui e agora, né? E de repente eu tô aqui na minha cama. E aí eu vou até a cozinha pegar um copo de água, né? E quais são os pensamentos que eu estou tendo enquanto eu vou tomar esse copo de água, enquanto eu vou até a cozinha tomar esse copo de água? Às vezes eu tô envolvida no meu problema. Putz, que droga, eu sempre faço o mesmo, nananã, nananã, nananã. Tô lá, com aqueles meus pensamentos, criando aquele monte de coisas. E se eu voltar, sentar na minha cama e falar assim, tá bom, nossa, que lindo, eu tô com sede, vou poder tomar um copo de água. O quanto isso pode mudar, né? Claro que a gente está falando de uma coisa bem, né, minuciosa aqui, mas isso se interfere quando eu vou fazer uma ligação para alguém, quando eu vou falar com a minha mãe, quando eu vou falar com o meu marido, quando eu tenho essas pequenas atitudes, é onde eu preciso me observar para tentar perceber o padrão de pensamento que eu tenho nesse caminho, né? Então não é algo tão assim, meu Deus, eu preciso ir para a Índia, meditar e não sei o que, e me transformar numa pessoa, lá, lá, lá. Não, gente, é tipo, daqui até ali, me auto-observo. E eu acho que é muito o que a gente está trabalhando, né, nega? Que é o que a gente está propondo, são esses cursos de autopercepção. Então, pra gente ali, né, não é importante, nem pra gente, pra nossa vida, não é importante o certo, o errado, se é isso ou aquilo, ninguém sabe o que é certo, o que é errado. Ninguém sabe aonde o teu pensamento vai te levar, aonde o pensamento do outro vai te levar. O importante é essa autopercepção que a gente tem. E aí a gente consegue entender, ter clareza sobre aquilo e falar, tá bom? Estou vendo, estou indo. E aí vem aquilo, né? Tem um momento que a gente já observa que a gente tem esse padrão e mesmo assim a gente faz, né? Que é aquela pergunta, nossa, quando eu vejo já estou fazendo. Tá tudo bem, é o processo, né? Então eu observo, quando eu vejo eu estou fazendo. Aí a gente vai lá atrás buscar qual a necessidade que eu tenho daquilo, o que me supre aquilo, né? Às vezes é uma carência, tipo, por que eu sempre pego relacionamentos que são abusivos? Qual a necessidade que está por trás? São essas pessoas mais pegajosas, no começo se mostram muito afetivos. Qual a necessidade que estava por trás quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa? Né? Nossa, eu precisava me sentir amada, eu precisava me sentir... E não tem certo e não tem errado. Não é isso. A questão é se observar, porque de repente você consegue canalizar essa necessidade para outros lugares. E acho né? Só para acrescentar rapidinho também, até que esse é um ponto importante, né? Por exemplo, no caso de relacionamentos, que é não só eu preciso sentir amada, mas às vezes é porque eu não me dou valor. Então eu acho, ninguém mais vai me amar. Então a gente aceita aquilo que tá tendo ali, aquela pessoa que tá sendo abusiva, porque às vezes a gente tem uma desvalorização, nossa autoestima tá tão baixa, a gente acha que ninguém mais vai querer a gente. Então a gente fica se agarrando, né? Aquela Sim. situação também, às vezes, por desvalorização, às vezes não é só por querer o amor, né? Mas é por sentir que ninguém é melhor. Essa necessidade de ser amada que a gente projeta no outro, né? E a típica frase, né, cara? É muito engraçado. E, gente, estamos tudo junto, viu? Tamo junto. É assim, né? Nossa, ninguém me ama. Aí você tá naquele momento, naquela TPM, naquele sei lá o quê. Ninguém me ama. Aí você começa a namorar uma pessoa. Fala que te ama. E aí o mundo brilha. E aí todo mundo tá de bem. E aí você, meu Deus, que mundo lindo, olha quantas cores. E foi uma pessoa para dizer que te ama para você enxergar tudo diferente, né?
Então é exatamente isso que você pegou, né? A gente projeta essa sensação de querer ser amada, e é uma necessidade do ser humano. Porém, como que eu faço para ter essa sensação sem ser dependente de uma outra pessoa? Então eu começo por esse lugar onde eu me dou amor. O que eu preciso fazer? E nossa, parece tão clichê, né, nega? Tipo, acho que quando a gente tá nesse lugar onde a gente tá mais dependente, a gente fala, ai, tá, tenho que me amar. Tipo, não faz muito sentido, né? Porque a gente ainda tá muito envolvida com aquele sentimento de que eu preciso do outro para várias coisas. Porém, quando a gente começa a trazer essa clareza, eu acho que a gente começa a separar mais um pouquinho, né? Ah, tudo bem, às vezes eu quero um carinho, deixa ali, tá. Às vezes eu quero um carinho, tá tudo bem. Mas quantas outras coisas que eu tô pedindo dele que eu não posso me dar, Sim. né? Sozinha. Então, enfim, isso é só um exemplo, né? De algo mais afetivo, mas existem vários outros exemplos. E aí, é só para eu fechar aquela ideia que eu comecei. Tem um momento que eu percebo os padrões, e quando eu vejo, já tô fazendo de novo, e aí eu me apavoro e falo, meu Deus, tem algo errado comigo, né? E aí eu acho que quando você começa a se trabalhar e trabalhar tudo isso que a gente vinha falando, de qual é a minha necessidade, o que eu quero para minha vida, tudo isso, de repente aquela situação passa pela sua frente e você já nem enxerga ela como uma possibilidade, né? Tipo, vem, nossa, até me arrepia, né? Porque no começo a gente acha que tem que resistir àquele padrão. E tá tudo bem, porque imagina, a gente vem fazendo esse padrão quantos anos? 30 anos? Não vou falar mesmo, 35 anos. E aí, de repente, a gente quer mudar em um dia tudo. Não dá. E não dá porque aquele padrão, ele tem uma necessidade de estar ali, né? O porquê que eu fiz aquilo? Então ele está sustentando e ele sustentou por muito tempo alguma coisa que eu precisava. Então não é tipo assim, não, eu não posso, não é tirar uma coisa, é como se você tirasse um pilar. Você não pode tirar um pilar e não substituir ele por outro, né? E aí é o que a gente está trabalhando no curso, né? Tipo, aqui a gente está tentando dar umas, né, umas resumidas, mas de fato, como que eu faço isso? E aí nos cursos a gente está trazendo essas propostas, né? Como que eu faço? Tipo, crenças. Como que eu faço para tirar uma crença que me leva a esse padrão, né? Para poder. E aí, graças a Deus, nos cursos a gente está conseguindo tempo e conseguindo, né, organizar as ideias para fazer na prática, tá? Vamos praticar mesmo, porque é tudo uma questão de prática, né? E então eu acho que é muito interessante quando a gente visualiza que existe a possibilidade de a gente não ter que brigar com esse padrão. E sim, a gente começa a perceber que não tem mais conexão, não tem mais sintonia com aquilo. Então, por exemplo, aquela pessoa que eu escolhi, de repente ela já nem vai me interessar, porque eu já estou em outros interesses, né? Então, eu acho que é legal a gente entender que tá tudo bem o processo de eu estar repetindo, e mesmo eu sabendo, tá tudo bem, porque a gente não julga, né? A gente tenta só trazer a clareza, e dentro dessa clareza tá a necessidade real. E aí depois isso nem vai ser uma possibilidade, vai surgir outros novos interesses, outras novas pessoas, né? Esse processo mais natural, né? De só da gente tomar consciência e perceber o que a gente que faz bem pra gente, o que não faz. A gente começa a escolher coisas que fazem bem e aquilo fala, nossa, por que eu escolhi aquilo? Tipo, começa a ser tão natural, não quero isso, né? Que a gente, tipo, nega, a gente não consegue. E é legal daí trazer a questão do corpo, né, nega? Tipo, você que trabalha com o corpo, tipo, quanto ele pode ser uma ferramenta para isso? A somatização, às vezes, ela vem tão sutil que a gente às vezes não percebe, né? Que quando tá no nível só de frequências, de apertos, de incômodos, dá um mal-estar, dá um e tá, a garganta dá aquela entalada, só que às vezes a gente tá tão com tanta coisa aqui na mente que o corpo fica desapercebido e aí ele grita, ele começa a tensionar e começa a ter dor no pescoço, dorme, acorda com torcicolo, acorda com uma dor no ombro, não sabe por quê. Quer dizer, já tá num nível muito mais forte. O corpo começa a gritar, falou, acorda, tô te falando que isso não é legal e você ainda não tá ouvindo. E aí, às vezes a pessoa vai e trata só o físico, vai lá e faz terapia, massagem, daqui a pouco volta de novo.
porque não está tendo esse olhar mais interno da causa, do que é que está fazendo com que o seu corpo realmente mude postura, esses apertos que vão gerar e futuramente lesões até mais graves, né? Isso que é legal buscar o emocional, esse equilíbrio como um todo, né? E usar o corpo como ferramenta é perfeito. Perceber e poder transformar. Uhum. E aí teve até uma pergunta no nosso curso, né, no introdutório, no final, que falou assim, como que eu faço depois que já está somatizado, né? O que que eu preciso fazer? O corpo tá lá, teve uma desordem, uma doença, alguma coisa. E aí, como que eu faço? E aí o interessante são várias buscas, né? Então, desde as terapias manuais, massagem vai trabalhar no físico, mas de novo, ele vira paliativo. Apesar de a gente ir lá, liberar, às vezes o fígado tá mal, tá somatizando o corpo assim. Você vai lá, libera, vai no quiropata, dá aquela estalada, osteopata, enfim. O corpo dá uma relaxada. De novo, vem o padrão repetitivo. Vai lá, aperta, vai voltar. Então, acho que esse trabalho em conjunto, tanto do físico, né, nessas terapias que vão ajudar, né? Eu trabalho em terapia manual, eu trabalho muito. A gente tem que fazer a busca emocional, a busca interna dos desconfortos, do como é que tá o resto, como é que tá em casa, como é que tá o trabalho. E aí fazer essa busca de transformação. É como se o corpo marca, né? E às vezes já tá tão repetitivo, é como se eu ficasse batendo o meu dedo várias vezes no mesmo lugar. Tem uma hora que vai machucar. Tem uma hora que eu posso parar antes dele machucar. E aí é o interessante quando a gente observa essas coisas antes de marcar no nosso corpo físico, né? E tem uma hora que vai machucar. E aí o que que eu faço? Não vai adiantar só eu, tipo, ignorar que tá machucado. Ele tá machucado, ele tá marcado. Né? Então, como que eu faço? Daí eu começo a cuidar da parte do corpo físico, porém, eu tenho que saber que alguma, né, repetição ali ou alguma questão emocional, alguma crença fez com que aquilo criasse, né? E aí é isso que você falou, né? Muita gente vai no médico e toma o remédio e cura ali, mas daí quando volta para casa, volta a bater o dedo lá no mesmo lugar e aí gera a mesma ferida, né? Então E é, é isso, né? é muito interessante. Aí Inclusive, né, que a gente, nessa linha da terapia manual, das terapias holísticas, a gente fala, não, vem aqui tratar o seu corpo para achar a origem, seu fígado tá assim, tá, tem que ir lá na origem, não adianta fazer a cirurgia da hérnia. A gente coloca como se a cirurgia, a medicação fosse paliativo e esse trabalho fosse, tipo, a resposta. Mas também não é a resposta, porque se eu alinhar seu fígado, liberar, e você ficou bem, mas o padrão repetitivo, seu emocional não tá bem, eu viro uma forma também paliativa. É a mesma. uhum. Eu tô sendo menos agressiva porque não vai ter efeito colateral, então não é uma medicação que vai fazer mal pro fígado e nem vai ser a cirurgia que te cortou, mas também não vai resolver o problema, porque a causa sempre É, 99%, a não ser, né, algumas, enfim. sim. E aí é legal, né, que você entrou nesse assunto de já falar da autorresponsabilidade. Por quê? Aqui tem uma pergunta, né? Como fazer para deixar de procrastinar? Né? Então, que padrão que está por trás disso, né? O padrão de sempre procrastinar as coisas. E aí eu acho que uma das coisas interessantes, né, que você colocou, não adianta eu ir lá e querer curar, né? Tipo, a gente é uma ferramenta, mas quem tem que fazer o trabalho de cura é a própria pessoa, né? Somos nós mesmos. Então, ali, né, quando fala sobre procrastinação, eu acho legal trazer essa questão, né, de que legal, percebi que eu estou me incomodando, que eu não estou realizando algumas coisas. Por que que eu não estou realizando algumas coisas? E aí, por que que eu trouxe isso agora? Porque muito da procrastinação também vem de não se responsabilizar ou de achar. É como se a gente tem. Todo mundo tem aquela criancinha dentro da gente que em algum momento, tipo, ai, não quero fazer isso. Tipo, será que vai surgir alguém que vai fazer e vai facilitar para mim? E a gente meio que deixa um pouquinho dessa responsabilidade, tipo, ai, o universo vai resolver. Ai, alguém vai resolver, tipo, né? Então, eu acho que essa autorresponsabilidade de até perceber, tá bom, eu procrastino. Por que que eu procrastino? E aí tem diversos porquê, né? E aí aqui a gente pode falar um pouco geral de algumas delas, né? Que é o que a gente estava falando de o que está por trás desse não querer, né? Por que que a gente procrastina?
É complicado até porque às vezes a gente quer e a gente fica empurrando algo que a gente quer fazer, né? E normalmente se a gente não consegue fazer é porque tem um fundinho de algum incômodo que eu vou ter que mexer. E aí tem alguma crençazinha ali que vai contra o que eu quero. Enfim, tem alguma coisa para ser olhada e a gente fica empurrando. Aí depois eu faço. Ah, eu quero muito, mas aí daqui a pouco. Então é complicado. Eu quero fazer a ginástica, mas aí daqui a pouco eu vou. Porque que às vezes a gente quer algo muito e a gente quer de coração, né? Mas às vezes aquilo parece que a gente não termina. Então, olhar para o que mais que tem com relação a isso, né? Sei lá, se eu vou ficar muito cansada depois, eu vou suar, vou ter que mudar a roupa ou vou ter que mexer com outras questões, eu tenho uma dor que às vezes vem, a gente não percebe, né? Até de tudo, né? Que a gente procrastina, vai mexer com outras questões. Então, é interessante. É, eu acho legal a gente. Porque assim, né? Eu acho que é legal. Tem aquela procrastinação de coisas que a gente sim tem que fazer e a gente leva uma certa punição se a gente não fizer, um juros, alguma coisa, né? E aí talvez eu entender que existe formas, né, de eu fazer isso melhor, né? Tem métodos, várias coisas. Aí começar a pensar, tipo, no próximo ponto que eu preciso fazer para não procrastinar. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho que ir colocar algo muito difícil, só que esse algo muito difícil tem milhares de passos antes que eu preciso dar para que isso aconteça. Isso é uma coisa, certo? Então, já vou ler aí, tá, Luiz? Aí. Então, isso é uma coisa, tá? Não consegui fazer porque tem milhares de passos e eu não organizei na minha cabeça o primeiro passo que eu preciso dar para depois dar o segundo, terceiro e realizar o negócio. E o que eu gosto de trazer que acontece comigo, a gente que gosta de falar um pouquinho além do não, vamos lá, vamos pôr uma meta porque a gente vai fazer e darará. Eu acho que precisa ser muito sólida o desejo daquilo, né? Então eu preciso ter uma força tão grande e às vezes interna mesmo, de saber que eu vou conseguir passar esses 100 passos que eu tenho para fazer algo, sem balancear no meio do caminho, naqueles dias que a gente não tá muito bem, e falar assim, ai, mas acho que não é tão importante, né? Então, tipo, se não é muito forte o teu propósito com aquilo, de repente, no meio desse caminho, o negócio faz assim, ai, mas tudo bem também, se eu atrasar, não tem problema. E aí vem milhares de consequências. Então, de repente, é focar mais nesse propósito, no porquê que você quer fazer, em tudo isso, do que, ai, que saco, eu tenho que fazer aquilo. Então, qual é o objetivo daquilo estar feito? Qual é a sensação que eu quero quando aquilo está feito, né? E aí vem esse lugar onde eu falo assim, às vezes a gente, o que aconteceu comigo, tá? Eu fiquei, tipo, acho que, juro, um ano para colocar uma fachada nova lá no DA2. E eu falava, caraca, não pode ser, gente, que eu não consigo fazer isso. Não, eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Aí eu fazia metade do trabalho, ele emperrava. Aí eu falava, gente, não pode ser, por que eu não faço isso, gente? Tô procrastinando. E aí começou a surgir esse monte de questões onde eu tive a necessidade de modificar o conceito do DA2, de trazer, não, mas não é essa imagem que eu quero para o DA2. Então, aquela procrastinação, ela estava vinculada contra todo o meu desejo de modificar o conceito, de que as pessoas entendam o posicionamento, de que não sei. Então, olha a quantidade de coisas que eu tinha que trabalhar antes em mim mesmo, que não eram fáceis, porque eu tinha que estruturar toda uma identidade visual da minha empresa, para depois fazer um banner. Você entende? Uma fachada. Então eu falei, caraca, com certeza eu não vou conseguir fazer essa fachada, porque olha tudo que eu tenho que trabalhar em mim. Porém, se eu tivesse clareza disso antes, eu poderia falar, tá bom, eu entendo, então eu vou fazer isso, mas por enquanto eu vou deixar um provisório. Né? Então, com a clareza, a gente consegue começar a tomar essas decisões. Ou não, tudo bem. Então, eu preciso começar a fazer a identidade da minha empresa rápido. E aí, eu começo a trabalhar nisso para poder ter o que eu quero. Mas olha a quantidade de coisas que tem por uma simples decisão, gente. Tipo, uma fachada. E aí, eu, nossa, por que eu não faço? Aí a gente entra na culpa. A gente entra na vitimização. A gente entra nesse monte de coisa, né?
E aí, nega, já trago a outra pergunta que você estava falando sobre culpa, né? O autoconhecimento, às vezes, é algo bem assustador. Como que eu faço para direcionar esses pensamentos? A questão da culpa é complicado, né? Quando a gente entra num buraco meio negro e ou a gente foge, né? Põe embaixo do tapete, faz de conta que não tem, não mexe lá, ou a gente se afunda mesmo, se acha a pior pessoa do mundo porque fez certas coisas quando a gente começa. Ô, nega, deixa eu só. Porque a gente conversou um pouco antes, deixa eu só. Por que que você falou diretamente da culpa quando eu falei de autoconhecimento, que é assustador? É, a essa questão da culpa, ela vem pelos próprios julgamentos que a gente tem, né? Das questões que a gente acha, ah, isso é ruim, né? Todo mundo tá fazendo, nossa, eu também. Então a gente entra nesse buraco de eu sou uma pessoa ruim, esse auto-julgamento, né? E como é que é difícil encarar. E aí a gente, acho que é super importante olhar essa questão da luz e da sombra de tudo, né? Porque tem coisas que a gente sempre olhou o outro como fazendo como ruim, né? Então, olhar que não, cada um faz aquilo que sabe dentro daquele momento, de olhar que aquilo foi importante, dessas questões de que o que eu fiz de ruim às vezes foi importante para alguém que precisava naquele momento também. Então, ele teve o lado bom, a parcela de contribuir de alguma maneira para alguma situação. Então, quantas coisas eu passei com pessoas ruins que me trouxeram tanta luz. Então, às vezes, a gente era um motivo para alguém também. Então, aqueles fatos a gente não olhar isoladamente, apenas que a gente agiu no que a gente sabia de melhor no momento. Então, essa culpa, ela tem que sempre se dissolver nesse entendimento de uma busca daqui para frente. O que eu vou fazer com essa informação? O que eu posso fazer diferente Sim. ou melhor, né? E eu acho legal, porque assim, culpa é só uma das coisas que a gente está colocando, né? Porque, por exemplo, a pergunta foi: o autoconhecimento às vezes é assustador. A gente não, né? A gente levou para culpa porque é uma delas. Mas pode vir várias coisas. Pode vir medo, pode vir tipo, nossa, como eu sou uma pessoa assim, assado, e começa a se enxergar. E foi muito legal que você falou, que às vezes a gente está só projetando, nossa, o outro, o outro, o outro. Daí quando a gente se olha, a gente fala, caraca, eu sou igual ao outro, tipo, né? E às vezes não é nem igual. Quando a gente chega mais no profundo, naquelas terapias que a gente faz, que a gente se vê como um só, né? A gente consegue sentir a tamanha conexão. A gente fala, caraca, tá bom. É tudo a mesma coisa. Porém, eu acho que é importante isso que você falou da luz e da sombra, né? Porque até então a gente não enxergava nada. Só ia, no automático. E aí, quando a gente começa a entender o autoconhecimento, a gente começa a trazer luz. Nossa, eu faço isso por causa disso. Porém, quando tá a luz num objeto, o que que gera? A Sombra. sombra. E aí a gente começa a ver a luz e também a sombra. E aí vem os medos, e aí, às vezes, com alguns pensamentos, vem essa culpa que você falou, né? Caraca, eu não acredito que eu fiz aquilo, que péssima pessoa que eu sou. Tipo, começa a se culpar. E aí o julgamento que a gente jogava pro outro vem pra gente, né? E aí a gente começa a perceber que a gente só julga o outro porque a gente tá inconsciente fazendo esse julgamento com a gente, né? E aí que é interessante. Então, assim, culpa é uma das coisas né, que a gente estuda a vibração, uma das mais baixas vibrações. Quando a gente sente a culpa, a gente paralisa. Então, entender essa questão da luz e da sombra, ela é muito importante. Saber que a gente está num mundo dual, de que o bem existe com o mal, da luz com a sombra. Se eu falo de vida, eu estou falando de morte. Se eu falo de liberdade, eu estou falando porque eu entendi já o que é prisão. E uma coisa não existe sem a outra. Então, quando a gente começa, né? E eu acho importante a gente entender que é o processo do autoconhecimento, né? Porque a gente fala lá, tem um meme, né? E aí, como é que vai sua vida espiritual? E aí aparece a mulher toda torta, toda de cabeça. Parece toda torta, porque é isso, né? A gente tá meio dormindo lá no automático, tarará, projeta no outro, culpa o outro, briga, reclama, né? Aí quando a gente começa a trazer, a gente começa a ver que não é assim, a gente começa a lidar com esse monte de coisa. E ao mesmo tempo que existe a confusão disso tudo, se a gente está no mundo dual, existe a clareza disso tudo. Então, assim, né, não tem como. E é por isso, é muito louco, né, gente? Por exemplo, hoje que a gente está vivendo o que a gente está vivendo.
Tem muita gente falando que estão sentindo coisas boas. E aí a gente fica, às vezes, até se sentindo meio culpado por isso. E você fala assim, claro, não existe, né, uma situação onde só existe o ruim ou só existe o bom. Então, nessa situação que a gente está vivendo, vai despertar na mesma quantidade que desperta o ruim, desperta o bom. Não tem como vir sozinho. Quando a gente quer o bom, também vem cheio de coisa ruim, por que que ao contrário não vem? Sim, é a Né? escolha, né? Mesmo tristeza ou alegria, o que que a gente escolhe, né? Mas até esqueci, não, continua aí que eu ia falar outra coisa. E é assim, né? Nessa tristeza aí, existe o quê? Existe a alegria e a tristeza dentro da tristeza. Sim, Dentro da alegria existe o lado bom e o lado ruim. Se a gente quiser julgar, né? Porque aqui a gente põe bom e ruim julgando, mas não precisa. Né? Só que aqui a gente não tem o tempo que a gente tem nos cursos para falar disso, né? Da luz e da sombra. Então, quando a gente se dá conta, a gente pode fazer isso em pequenas coisas, né? Tipo, tá bom, o que que é essa coisa ruim de você mesmo? Tipo, nossa, eu fiz isso. Aonde te levou? Nossa, me levou a algo terrível. Tudo bem, mas te protegeu de quê? uhum, Também. sim, Então a gente começa a enxergar, nossa, eu entendi. Se você voltar pro pensamento que você tinha antes de fazer o que você fez, isso é muito legal. Vê se tu me acompanha, nega. Se você voltar pro pensamento que você tinha antes de fazer o que você fez, você vai fazer a mesma coisa. Você não vai ter como fazer uma coisa diferente. sim, Porque o seu pensamento na hora era, isso é o certo a fazer. exato. Então, tipo, daí vem a culpa, né? Nossa, não foi, mas porque você já viu o resultado, né? Se você não tivesse visto o resultado, não. Sim. Deixa eu ver aqui o que ela botou. Eu, Tem que ter coragem para ver nossas sombras e eu sempre peço que toda verdade não me seja negada, ainda que seja algo em mim. Que lindo, Lela. não, tem vários Muito bom. comentários. Eu ia complementar, que aquela hora eu esqueci, essa questão da culpa, essa energia que a gente fica, essa cobrança interna, ela gera tanta química, tanto hormônio negativo, tanta coisa que aí quando a gente fala somatização, é o que mais somatiza, começa a entrar em rim, começa a falhar, tem uma série de órgãos nossos, porque sobrecarrega quem vira para a pele, enfim. Como é importante perceber aonde a gente está indo com os pensamentos, né? De olhar, porque aí vai lá, vai tomar o remédio, que aí enfim, vai trazer mais efeitos ainda. Porque Se a gente vê aquela tabela que a gente mostra nos cursos, né? Até tá no Instagram, de vibrações, gente, a culpa é a mais baixa, né? A vergonha. Vergonha, gente. Tipo, tenho vergonha de vir aqui mostrar minha cara pra live e falar um monte de besteira. Tô vibrando alguma coisa, né? E tá tudo bem, a gente tem que só perceber para ver qual é a atitude que a gente quer daquilo. E aí o Luiz falou algo bem interessante ali, e é exatamente isso, Luiz. Tudo que a gente tá falando aqui, né? Ele falou: esse mundo dual me parece mental, pois uma mente em quinta dimensão não vê dualidades. Exato, a gente está falando, né, nessa dimensão onde a gente vê, onde a gente está na questão da matéria, existe o ego, a gente se vê como corpo, mente, alma, emoção, e somos tudo é uma coisa só, e não tem como separar isso, porque um não trabalha sem o outro. E aí, exatamente, nesse mundo onde a gente não está falando da essência em si, porque a essência não existe o bom e não existe o ruim. Não existe o belo e não existe o que é o feio na essência. Só que quando a gente começa a sair, aí a gente começa a ter que trabalhar com isso. E a gente está no mundo onde a gente tem que trabalhar muito com isso e entender muito isso, né? Então eu acho importante a gente trazer essa clareza e trazer também essa clareza que você está colocando aqui. ele falou uma coisa de procrastinação que eu queria falar, se a gente voltar um pouquinho para trás, com a relação, né, que o cérebro ele quer gastar o mínimo, foi o próprio Luiz aí que falou, o mínimo de energia, por isso que ele acaba procrastinando, que ele quer, né, economizar. E é muito importante pensar essa questão do por que a gente também procrastina somando tudo, é que às vezes onde a gente quer chegar é um abismo, é algo que parece tão impossível que a gente já intuitivamente fala assim, nossa, eu não vou conseguir, a gente se boicota antes de tentar. Então, uma ferramenta também que é muito legal é a gente tem lá no horizonte o que a gente quer, mas às vezes por metas menores.
que a gente vai conseguir, em vez de olhar, eu quero perder 20 quilos. Às vezes, sabe assim, não, hoje eu só quero suar um pouquinho, começar meu corpo a acostumar Sim. com isso. Então, a gente E, fazer metas possíveis para o nosso consciente é importante, porque a gente se boicota na crença de que a gente é incapaz de chegar lá naquele lugar, que vai sim. trabalhar a E crença. às vezes a gente também procrastina coisas boas, né? E aí teve muita gente falando também, eu também procrastino coisas boas e ruins. Então é interessante entender que existe, é como se o ego se mantesse protegido com alguma sensação de não realizar aquilo, né? Às vezes é boa, às vezes é ruim. Então, entender tudo isso. E uma coisa que eu gosto de pôr aqui, que é muito meu, eu sou muito por sensação e sentir. Então, até mesmo hoje em dia, o meu exercício físico, ele está relacionado ao que eu quero sentir. Então, às vezes, nossa, eu tenho que fazer exercício físico. Se eu pensar isso, já não saio do lugar. Agora, se eu pensar assim, nossa, caraca, eu quero me sentir firme, lembra? Eu começo a pensar na sensação que eu quero ter e quando eu vejo, eu já tô fazendo. E eu não tô fazendo aquilo de, tem que fazer aqueles 10 não sei o quê. Tem dias, cada dia eu começo diferente. Então, assim, eu sei que eu quero ter aquela sensação. E aí eu começo a buscar a sensação que eu quero. E aí eu começo a me permitir que o meu corpo fale também. Então tá bem, hoje eu tô bem para fazer abdominal. Nossa, hoje nossa, tá sacrifício aqui. Então tudo bem, vou fazer perna, vou fazer perna. É só uma forma de falar, mas é exatamente isso. Então eu tenho me dado muito bem com buscar a sensação que eu quero para realizar algo. Isso tem me ajudado bastante. E eu não escuto muito falar sobre isso. Então eu gosto, pelo menos algo que me ajudou, de repente ajuda. É até para completar, nessa questão de sentir é tão importante, porque às vezes quem tá já com dor, o corpo tá fraco, e às vezes o corpo, quando a gente faz, dá um mal-estar, porque às vezes a gente tem uma meta mental grande e a gente se força, porque foco, vai, vai, e é o momento que às vezes a gente se machuca. Porque a gente pôs Sim, aquela meta que tem que cumprir, que tem que cumprir. Eu conheço até em casos de pessoas aí, tá correndo, tem a meta de correr a maratona. Então vem lá o personal, não, faz o personal porque ele vai te pôr na meta, vai te está pagando, você vai faz tanto por semana, aquele treino assim. E o perigo que acontece é que muitas vezes o corpo tá falando, olha, eu não tô bem hoje, eu tô com pouca energia, vai um pouco mais devagar, o corpo fala, tá forçando demais, tá doendo aqui e ali, ele começa a avisar. Só que a gente fica tão focado que é o lado negativo, que é de não escutar o que o corpo sente, gente, isso é o corpo diz tudo. exato. E eu acho que é legal colocar isso, né, nega? Até essas questões, né? Quando eu tava ali no DA2, eu tava fazendo esse processo de mentoria, né, com os manos lá, depois a gente até passa os contatos. Que eu fui com eles porque eu me conectei com a ideia de que eles primeiro vão me entender qual é a minha necessidade, para daí me levarem a um objetivo. Não adiantaria ele chegar lá na minha frente e falar assim: você precisa pôr a fachada, você tem uma semana para pôr a fachada, você tem isso e aquilo e vai conseguir um monte de. Ai, toda vez que a Tati faz isso, eu me desconcentro. Não, gente, eu sou é uma crença, mas eu me sinto muito limitada na minha cabecinha, tá? Então não adiantaria a mentoria ir lá, sentar na minha frente e me colocar um monte de meta. Se aquilo pode durar por um tempo. Pode ser que funcione. Só que daí vai chegar aqueles momentos onde as pessoas falam assim: nossa, eu não tô feliz com a minha vida. Tá tudo perfeito. Meu relacionamento, meu trabalho, não sei o quê, mas eu não sei por que eu não tô feliz. E aí, de repente, estava lá atrás, onde você não escutou. Que por que eu não quero fazer aquela fachada? Porque eu quero mudar o posicionamento da minha empresa. Então, se eu me escuto naquele momento, eu começo a direcionar a minha vida, tipo o trabalho que a gente está fazendo, né? Caraca, tipo, a primeira coisa que eu pensei, caraca, mano, é isso que eu quero para minha vida. Mesmo numa situação onde a gente fala, a gente está sobre sobrevivência às vezes. Isso ainda me faz sentido, sabe? E aí eu falei assim, caraca, é isso. Então, isso dá uma empolgação e a gente levou, e a gente fez esse casulo, né, nega? Tipo, primeiro eu falei assim, ai, nega, eu quero estar quietinha aqui. Aí a Tati também, nossa, eu também tô aproveitando para ver um filme com a minha família. E a gente foi se escutando.
E não assim, eu preciso ser proativa, eu preciso não procrastinar. Gente, escuta a procrastinação. O que que ela está querendo te dizer? Escuta a somatização. O que que essa soma de coisas está querendo te dizer? Então, se a gente começa a olhar com esse olhar, a gente começa a falar assim, ó, obrigada, obrigada por eu não ter feito, obrigada por... E olha o que aconteceu, né, o DA2. De repente, me veio e eu falei, caraca, aí até eu falo assim, mano, você foi foda, né? Porque eu escutei totalmente uma energia de falar assim, ó, nossa, não tá... E foi do nada. Imagina se eu estivesse quebrando a cabeça, não, porque eu preciso manter, porque eu abri, eu investi, não sei o quê. Agora, com essa epidemia, o que estaria acontecendo? Eu teria que estar tendo fechado. Então, tudo tem um porquê. E é isso que é o legal. Eu acho que vários vídeos que a gente vê sobre essas coisas, né, nega, fala sobre a fórmula mágica de como não fazer tal coisa. Esquece, se a gente olhar para o lugar onde deixa eu perceber o que isso está querendo me dizer, aí você vai encontrar a sua fórmula. Às vezes vai ser a mesma que a nossa, às vezes vai ser a sua fórmula. Mas eu acho que esse é o ponto onde eu gosto de pegar, porque eu não... Quando eu preciso escutar isso em vídeos e tal, e não me identifico, eu falo, não, mas eu não consigo ainda assim eu não consigo. E aí eu falo, caraca, é isso. Deixa eu escutar o que o universo, o meu corpo tá falando comigo, as energias sutis que a gente está trabalhando mais. E é muito simples. E aí, nega, deixa eu responder lá na... Tem um Ai, monte. teve alguém que perguntou sobre como eu acessar essa quinta dimensão. Pô, Gente, não está em nenhum lugar, né? Essa dimensão. Ela está aqui agora. E eu costumo falar assim, né? Para quem dança ou para quem não dança. Quando a gente vai dançar a primeira vez, a gente abraça o par e fala, nossa, que gostoso. Quando a gente vai dançar depois de um ano, nossa, esse abraço aqui não é tão gostoso. 5 anos, nossa, o abraço daquele, sei lá, tangueiro, sambista, meu Deus. E tem algum detalhe ali que a gente está observando que a gente não seria capaz de observar naquele primeiro abraço. Então, acho que só de fazer essa pergunta, a gente já está num caminho de começar a perceber as energias sutis que a gente não vê. E aí é onde a gente entra com a quântica. Né, que a gente está trabalhando muito com essa questão da quântica, trazendo para os cursos, porque a gente realmente acredita que a gente, praticando várias vezes, né, e entendendo que a quântica é como se a gente visse. Né? E aí vem esse lugar onde tem a física tradicional, que estuda só até a matéria, até onde a gente vê, e tem a quântica, que estuda todas essas coisas que a gente não vê. A energia. Né? E é por isso que a gente gosta de trabalhar com ela. Então tem várias, a gente está tentando fazer os cursos para realmente, tipo, poder provocar essa sensibilidade. Não é tipo a gente faz um curso e sai, não. É várias práticas e se tornar mais sensível. Quando começa a me tornar mais sensível, a gente percebe que já tá tudo aqui agora. Né? Tipo aquela reação daquela pessoa. Quando a gente olha aquela reação, a pessoa tá brava, você olha por trás da braveza. O que que tem por trás da braveza? Aquilo já é começar a entrar num campo sutil, numa escuta energética que a gente fala, né? da comunicação. Sim, até quando a Cris fala, né? A gente faz os cursos, na verdade, é porque não sei se todo mundo que tá aí sabe que o Cura em Movimento a gente começou a dar os cursos, né? Então tem o introdutório, que ele é um curso um pouco mais teórico para estar explicando as questões de energia, para ter esse entendimento, e com as vivências, que é para sentir mesmo, para entender tudo isso que a gente está tentando pôr em palavras, né? Para poder perceber dentro de vocês, né? Então, inclusive amanhã tem o que a gente vai fazer do estado de presença, para estar buscando a parte emocional, como a gente reage, né? E como buscar essa percepção, é bem interessante. Né? Que às vezes a gente fica falando... Amanhã a gente sabe que é um curso que não é muito interessante o assunto, né? Para quem não conhece, não fala, e a gente falou, vamos fazer assim mesmo. Porque é um dos pilares que eu carrego na minha vida. Eu acho que assim, nossa, Cris, como é que você consegue estar, né, mais dias bons, vendo algumas coisas? Nossa, Tati, você tá sempre bem. Não é isso, né? A gente tem nossos dias e eu acho que é preciso aceitá-los, mas é um dos pilares essa presença. Essa presença onde faz a gente enxergar a gente como um observador dessa mente, o que essa mente está pensando, porque nós não somos a nossa mente.
A nossa mente faz parte da gente, corpo, mente, alma, emoção. Então, quando a gente se coloca como observador disso tudo, a gente começa, opa, bem-vindo, novo mundo, acordei, e aí eu começo a trabalhar isso. Então, esse estado de presença, pra gente, é o pilar da nossa vida e do curso. Então, a gente falou, vamos fazer um curso só para ir estimulando isso. Sim, para poder viver e ver qual é o pensamento que vem, e poder na hora perceber a crença, fazer essa busca. Então é um curso que a gente está bem empolgado aí para trabalhar, que é de todo, de ver o que a gente repete sempre e não para pensar o que é, né? De tentar investigar um pouquinho na prática. Vai ser bem Perfeito. Vai ser muito bom. Perfeito. A autopercepção é tudo, gente, em um estado de presença. A Lu ali colocou, né? E acho que essa busca da sensação e inconsciente. Acho que no fundo sempre existe uma emoção, embora saibamos qual seja. Eu também acho, Lu. Vira bruxinha, Lígia. Lígia, ela é linda, que saudade! Bora para essa transformação quântica. Me chama que eu vou. Vem amanhã já. Amanhã a gente já tá preparando o curso. A gente tá fazendo bem rapidinho. A gente tá marcando de uma semana para outra, porque a gente se deu o tempo, a gente falou, meu, a gente precisa, tipo, o que me faz bem, a gente começa a sentir a necessidade, né, de colocar para os outros. E vocês vão sentir isso também. Acho que vocês sentem isso, né, com muitas coisas. Tem gente que deve estar sabendo mais que eu do que a gente está falando aqui. Então a gente sente essa necessidade de dividir com os outros. Nossa, me fez tão bem. Aí a gente vira aquele chato, sabe? Que fica. Tá. Daí a Aline depois fala se respondi um pouquinho da quinta dimensão. Não que eu saiba tudo. Gente, não tomem nada como verdade. Cada um tem a sua verdade. A gente tá tentando estimular coisas que nos fazem bem. Eu acho que é isso. Se teve alguma outra pergunta. Que a gente não passa. Foi Marcinho falando da questão da procrastinação, né? Quando a gente supera a procrastinação e consegue algo que é impossível, e a gente vê como é prazeroso, né? Tornar esse que era impossível, impossível. E de ser algo tão natural, né? O novo ser nesse outro novo lugar, né? Realmente é a melhor sensação quando a gente chega, né? Alcança a nossa meta e vence a procrastinação. A Flá tá falando do livro, do filme ali, que eu acho que foi até o que a gente falou no curso do Quem Somos Nós, é do Quântico, né? E aí a Aline tá falando que viu ele há 2 semanas. Ai, que bom, gente. Podem trazer também as coisas. Muito Nesse bom. Curso de amanhã, eu vou trazer uma ferramenta que eu acho... Pode falar? Pode. Spoiler. Foda, gente. Ah, é muito maravilhoso. A gente vai apresentar também um trabalho de uma mulher que faz a gente acessar esse estado de presença muito rápido, com apenas 4 perguntas. E aí a gente fica tipo, meu Deus, como assim? Tipo, a gente pode levar essas perguntas no bolso, assim. E a qualquer momento, e às vezes é com um pensamento. Então, quem se interessar e quiser, venham, gente. A gente vai amar que vocês estejam lá com a gente. Eu acho que a gente respondeu tudo. Uma galera aqui, dá oi pra todo mundo, tem muita gente entrando. Tá, deixa eu só responder a última pergunta, que era como a gente consegue trabalhar tanto. Enquanto você fica trabalhando. Por aqui, rapidinho, tá. O site do tá, boa. A gente trabalha, gente, de dia, de noite, de madrugada, de final de semana. Porém, a gente inclui o nosso trabalho como parte da nossa vida. A gente não diferencia ele. Então, o que a gente fez? A gente se arriscou em algum momento por aí, às vezes riscos maiores, menores, de falar, eu quero trabalhar com o que eu né? Eu quero trabalhar com o que eu amo. E aí a gente entende que quando a gente está estudando porque a gente gosta de fazer, a gente já está trabalhando, né? Porque o nosso trabalho é o nosso próprio estudo. Então, por exemplo, eu amo o desenvolvimento humano. Quando eu vejo, eu tô lá. Perco horas e horas e horas. E aí eu falo assim... Nossa, isso me ajudou no meu trabalho de hoje. E aí, o legal para quem tiver mais perdido nesse sentido, né? O que você gasta horas fazendo que você não vê? Será que isso poderia se tornar o seu desejo? Que ali dentro, toda aquela informação sai de um jeito que só você pode colocar para as pessoas? E de repente isso pode ajudar ou transformar ou se sentir mais satisfeito? Quem sabe? Às vezes em paralelo com o seu trabalho, né? Alguma coisa assim.
Mas a gente trabalha muito por isso, porque a gente ama e a gente a gente não faz tanta separação, tipo, nossa, isso aqui é trabalho, isso aqui é estudo, isso aqui é vida, porque é a mesma coisa. Eu vou até citar um pouquinho. A gente fez um curso que chama MID, né? Que trabalha bastante essa questão dessa busca interna da gente, de entender os processos, os nossos padrões mentais e o emocional, as diferentes inteligências, porque ele disse assim, a gente tem os nossos desejos intrínsecos que vêm de alma, que é a nossa busca, que é onde a gente vai entregar para as pessoas depois isso, que é a nossa contribuição para a humanidade. E que a gente tem as nossas metas secundárias, que é crescer, ter um bom trabalho, uma casa, a gente tem essas metas que faz parte da vida e se sentir bem-sucedido e tal. O problema é que muitas vezes, dependendo da educação e da crença que a gente tem, a gente coloca essas metas secundárias como sendo os nossos desejos intrínsecos. A gente cresce pensando que tem que ganhar muito dinheiro, que tem que ter aquela casa maravilhosa e não olha para o nosso desejo de alma, que é entregar algo que faça sentido para nossa alma. E aí entra em conflito, porque a gente chegou lá, tem aquela casa linda, tudo, mas está fazendo um trabalho que é muito chato, que a gente não ama de coração, que não faz sentido, está num estresse constante e não está sendo, às vezes, se sentindo satisfeito, né? Começa a entrar num lugar, putz, eu tenho tudo, mas estou infeliz. Já viajei, já conheci o mundo inteiro. E por que que isso acontece? Porque às vezes a gente lá atrás, por algumas crenças, por algumas necessidades, a gente confundiu e deixou isso como coisa muito importante, porque você pode tanto pegar o nosso desejo intrínseco de alma e desenvolver como trabalho e conseguir através dele, que é incrível. Você vai ganhar muito, porque você tem um diferencial por estar entregando algo para as pessoas e fazer com tanta paixão, e aí vai ter o sucesso. Ou às vezes é paralelo mesmo, você faz algo que você tem muito talento, entregou e completa com desejo de alma ao mesmo tempo, porque esse trabalho possibilitou você desenvolver e fazer entrega que seja apenas doando mesmo, né? De alguma maneira. Então, você pode ter os dois paralelos ou os dois juntos. O que é ruim é quando a gente só faz esse desejo, que seria a meta secundária, colocou como sendo algo super importante e não foi olhar para a alma, o que, que a nossa essência pede. E aí é legal até, né, e olhar o que está por trás desse pensamento, que são os padrões. Tipo, às vezes é um padrão de uma família, às vezes é o medo desse padrão, às vezes são várias coisas. Então, qual o pensamento? E assim, gente, enquanto você está indo para uma reunião que você não quer ir, quais são os pensamentos? É simples, não é? Ai, preciso ir para a Índia, me transformar, meditar, nananã. Não, simples. Daqui da cadeira até o sofá, daqui da cadeira até a reunião, quais são os pensamentos que eu tô tendo? Nossa, eu tenho que ir, porque senão, ai, não quero fazer, mas tenho que, deveria. Nossa, os deveriam ser bonitos, abolidos do dicionário. Esses deveriam aprisionam a gente. E aí, amanhã a gente vai trabalhar com essa investigação de se realmente você deveria, e aí a gente vai entrar nesses questionamentos. O que deveria? Deveria mesmo? É verdade? É muito incrível. Ai, eu tô louca pra fazer, gente. Me E empolgo. aí, olhar isso tem muito mal, porque às vezes a pessoa entra num buraco também, né? Nossa, eu joguei a minha vida inteira fazendo aqui, entra no desespero, o que que eu joguei fora? E não, calma, né? Porque se você tá ali, aquele Ô, dinheiro. nega, só pra avisar que daqui a pouco vai cortar, tá? Acho que 1 minuto, não sei. Tá, então, É interessante isso que você falou. Tipo, não, cuidado com tudo que você mexe em você mesmo, porque ele tá sustentando algo. Então, se mexer, procura um terapeuta, procura algo, ver se você tem autoconhecimento, né, conhecimento, uma amiga que já saiba alguma coisa, mas não se desespere.